Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre os segredos das minhas suculentas crescerem tanto, se multiplicarem tanto, serem tão saudáveis, do segredo dos meus cactos eufórbias soltarem tantas florações. Na verdade, gente, é a adubação que eu faço com eles. Então eu vou estar falando com vocês, explicando certinho como eu faço a adubação, quais são os adubos que eu uso, a quantidade e como usar. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E eu já vou começar aqui com esses meus lindões, gente. Eu tô assim apaixonada, né, aqui no meu pergolado rústico. Olha só isso, que coisa mais linda. Agora de manhã, né, eles ficam mais lindos ainda. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade de botões que eles estão soltando aqui nessas hastes. Olha isso, que atrás tem mais. Olha só os botõezinhos. Esse outro aqui também, olha, olha quantos, cheio. E todos eles, gente, estão todos assim, ó, explodindo em botões. Claro, a gente sabe que agora é época deles florirem, tá? É época. Outra coisa, eles precisam ter a quantidade de anos necessários para isso, né? A gente sabe que os cactos eles precisam amadurecer para começar a florirem. Todos esses meus aqui, exceto esse aqui do meio que é mais novinho, ó, então eles já estão na época de florir e florir bastante, mas para que aconteça isso a gente tem que dar condições para que eles possam florir. E que condições são essas, né? Como no caso aqui, eles pegam bastante sol, é importante, bastante sol, tá? Pegarem bastante sol. Uma que eu já falei que é a idade, então um cacto muito novo, não adianta que não vai florir, você vai ter que esperar passar os anos. Tem cactos que demoram 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 10 anos para florir. Então tudo isso vai contar. O sol, como eu falei para vocês. Um substrato bem drenante, que a água entre e escorra rápido, para que as raízes não apodreçam, para que você possa manter a planta. As regas feitas em condições adequadas, porque planta, se você não molhar, elas também não vão florir. Elas até florem, mas elas florem de repente por desespero, porque estão muito secas e, né? Mas se uma planta está bem nutrida, com as regas controladas, certinhas, ela vai florir e vai florir abundantemente, ela vai florir mais bonita, tá? E a adubação, né? Que é a adubação que eu falei para vocês, que é muito importante nesse caso. E nesse período do ano, gente, eu sempre tenho cactos florindo. Aqui eu tenho uma bocasana, ó, a Mamillaria bocasana. Olha que coisa mais fofinha. Então essa já tem uma floração menorzinha, mas ela tá sempre florindo. Aqui eu tenho outra, ó, que com certeza hoje à tarde ela vai abrir. Essa ela abre a floração uns 3 dias, gente. Ela abre quando pega o sol. Então, a hora que pegar o sol aqui, aqui bate o sol da tarde. Então, ela vai começar a abrir as florzinhas. Então, os meus cactos, como eu faço para estar adubando os meus cactos? Gente, eu faço a adubação deles em torno de 3 a 4 meses, tá? Isso aí é sagrado. Tô sempre fazendo a adubação deles de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Aqui eu tenho 2 eufórbias, ó. Aqui é a pulvinata e aqui é a eufórbia globulosa. E que linda que estão também. Então, é importante não só para a floração, mas também para garantir a saúde da planta, para que a planta não seja acometida por pragas. E o mesmo acontece, gente, com as suculentas. Na verdade, com qualquer planta, né? Não só suculentas e cactos, mas folhagens. Qualquer planta que você fizer uma adubação adequada, ela vai te dar uma resposta positiva. Claro, como eu falei para vocês, adequada. Você também não pode estar errando e adubando demais. Se você fazer uma adubação muito vigorosa, adubar demais, o que vai acontecer? A planta vai crescer demais, principalmente com as suculentas, vai ficar estiolada e ao contrário dela ficar uma planta protegida de pragas, vai ser o contrário, ela vai ser acometida por pragas, tá? Então, cuidado quando você for fazer
a adubação nas suas plantinhas. Ó, aqui eu fiz a poda nessa Echeveria Glória, gente. Foi na lua cheia. Olha só isso, que coisa linda. Mas não só a poda adequada, no período adequado, que vai ajudar com que essa planta emita muitos brotos. A adubação que eu uso com elas também, ó, tá ali já, ó, as bolinhas verdinhas, ajuda. Neste caso aqui, nesse vaso, eu usei o osmocote, tá? Então, o osmocote, ele também vai ajudar você a ter bastante florações, hastes florais, no crescimento da planta e fazer com que ela emita muitos brotos. E quanto à numeração? Então, gente, para você que é iniciante, eu sempre vou indicar o 10-10-10, né? Tanto o osmocote quanto o NPK e tanto o líquido, porque a gente sabe que temos também adubação líquida. Você pode estar usando o 10-10-10 ou o 4-14-8. Essas duas numerações são numerações mais baixas, não são numerações tão altas, e você pode ter um melhor controle dessa adubação com suas plantinhas. Olha que coisa mais linda, gente, essa portulaca variegata aqui, ó. Gente, eu achei que eu tinha perdido essa fofurice, gente. No inverno ela secou, ficou só os galinhos bem peladinhos, 4, 5 folhinhas. Eu pensei, gente do céu, lá se foi. Mas eu vou deixar ali, vamos ver, né? Vamos deixar passar esse tempo de frio, porque eu sei que essa plantinha é plantinha de verão, ela gosta de calor. E realmente deu certo, olha só, cheia de folhinhas, aqui já vai florir. E ali dentro eu tenho o meu osmocote, ó, tá vendo? Então, recomendo esse, tá, gente? O 10-10-10 ou o 4-14-8, tanto o osmocote, que são essas bolinhas de liberação lenta, quanto o NPK, que é aquele outro que é granulado também, que a gente compra em agropecuárias, a gente também consegue comprar na Shopee, tem no Mercado Livre, tem outros sites aí de vendas, você também pode encontrar esse tipo de adubação. E outra adubação, gente, que eu costumo usar também, mas essa é na hora que eu preparo o meu substrato. Então, na hora de preparar o substrato, eu já coloco um pouquinho da cama de aviário. Então, se eu coloco 2 partes de terra ou de substrato, eu vou colocar uma de aviário, tá? Então, menos, tá? Para não super adubar aí o seu substrato, para que suas plantinhas não ficarem super adubadas. E costumo misturar também, gente, em uma medida que eu faço do substrato, que eu preparo ali, eu coloco umas 2 a 3 colheres da torta de mamona misturada com a farinha de osso. Então, eu já misturo isso no substrato e já faço o plantio das minhas suculentas. A torta de mamona vai ajudar no controle de pragas, ela estimula o crescimento, a floração da planta, deixando elas saudáveis e muito bonitas. E falando da minha experiência, gente, com as minhas suculentas adubadas, eu só tenho a dizer para vocês que eu só tenho pontos positivos. Eu sei que tem pessoas que não gostam de adubar as suculentas, que praticamente não adubam, mas eu adubo sim, tá? Aqui no meu jardim, suculenta é adubada. Até porque eu cultivo elas assim, ó, a maior parte no tempo. E a gente sabe que cultivar suculentas no tempo, o substrato, ele acaba os nutrientes muito rápido. Então, por isso, talvez que de 3 em 3 meses, aí eu estou fazendo, máximo 4 meses, gente, eu estou fazendo e renovando a adubação aqui no meu jardim. Mesmo que muitas das vezes ali, né, a recomendação que vem no pacotinho da adubação marca mais tempo, mas aqui há uma necessidade. Como que eu vejo isso? Simplesmente eu venho aqui e adubo? Não. Eu vou olhar como essa planta está, como o vaso está. A gente percebe que aquele vaso, ele precisa de uma nova adubação. No caso desse vaso, ele já está precisando né, nós temos duas hipóteses aqui. A gente pode estar fazendo a decapitação, replantando, ou a gente pode vir aqui fazer só uma adubação que já vai resolver. Nesse caso aqui, eu vou fazer só adubação, gente. Eu vou deixar para fazer essa manutenção mais para frente. Porque daí eu vou estar economizando aqui em substrato, porque se eu fizer a troca, eu vou botar um substrato novo,
né? Vou fazer um novo vaso, porque eu vou tirar as rosetinhas, vou fazer um novo vaso, vou deixar os tronquinhos aqui para brotar. Se o meu objetivo fosse multiplicação, era hora de eu fazer toda a poda nesse vaso de fantomes, são fantomes, deixar os tronquinhos brotarem, ia colocar um pouquinho de adubação, deixar os tronquinhos brotarem e formar um novo vaso lindo assim com fantomes, tá? Mas nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer é a limpeza, porque tem bastante folhinhas secas, e fazer uma nova adubação, que já vai resolver. E elas vão crescer e esses buraquinhos, gente, vão tampar todos. Este meu vaso, gente, aqui com a Calanque humilis, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu não desplantei, só coloquei o osmocote. Ela estava cheia, mais cheia de hastes florais, e a gente sabe que as hastes florais dela é sempre, ó, central. E o que acontece quando a haste floral é central? A planta morre. Nesse caso aqui, não aconteceu isso, ó, tá vendo? Aqui eu fiz o quê? Eu podei. Todas as vezes que ela abre a haste floral, eu venho aqui e corto. Não deixo chegar até o fim, tá? Esse é um dos segredos para você não perder a plantinha. E a adubação, como eu falei para vocês. Olha a quantidade, aqui, ó. Tudo brotinhos novos. Então, elas estão sempre se renovando, crescendo, né, mudas novas, e elas ficam também mais saudáveis, se você ter esse cuidado necessário com as suas plantinhas. E essa eu falei o nome, né, gente? É a Calanque humilis. E recentemente eu fiz a manutenção nesse meu painel, gente. Eu queria fazer ele só em dezembro, mas se eu esperasse até dezembro, ia ter plantinhas aqui que eu ia perder. Então, eu tive que fazer essa manutenção. Alguns vasos eu troquei substrato, fiz poda. Outros eu só coloquei um pouquinho de adubação. E elas estão respondendo muito bem. Apesar de no início, quando eu fiz, foi uma época muito seca, quase não chovia. Eu estava regando elas só final de semana. Elas demoraram um pouquinho, né, para estar enraizando, para estar respondendo, né, a manutenção que eu fiz, mas agora elas já estão muito bem. Ó, aqui, olha que fofurice, gente. Eu vou mostrar para vocês como elas estão lindas. Esse vaso aqui, eu só fiz a manutenção na frente do vaso, tirei um pouquinho do substrato, coloquei um pouquinho de substrato adubado e um pouquinho de adubação. A parte de trás eu deixei que estavam com essa crássula, e olha que lindeza que já estão ficando. Esse eu fiz novo. Olha que fofurice, gente. Coloquei algumas plantinhas diferentes aqui, né? O Joyce Tulloch, aqui a Graptoveria Walter Lily. A gente vai misturando. Esse é um vaso, gente, é um exemplo de um vaso que já está aqui uns 3 anos sem trocar substrato, tá? Essa plantinha aqui, a única coisa que eu faço é colocar aqui o osmocote, só. Quando eu não uso o osmocote, porque o osmocote ele tem um preço um pouquinho mais elevado, eu uso o NPK, tá? Tanto faz, ou o NPK 4148 ou o osmocote, tá? Pode ser o 10-10-10 se você não encontrar uma outra numeração. Temos numerações mais altas, mas essas numerações mais altas eu recomendo que pessoas que são iniciantes não usem. Usem mais o 10-10-10, o 4148, que são mais fáceis de lidar, tá? As outras numerações mais altas vocês podem até estar usando, mas eu recomendo mais pessoas que já têm mais experiência, né? Que já cultivam suculentas há mais tempo, que não vão errar na mão. Porque se errar na mão, gente, é a mesma coisa que, né? O mesmo efeito de você usar a adubação e ser benéfica, pode ser o contrário, tá? Se você errar na mão, você pode aí estar perdendo as suas plantinhas, adubando demais e não vai ser legal. Elas também podem queimar. A gente sabe que a adubação em excesso queima a plantinha. Olha só que coisa linda, gente. Estava bem mirradinhos assim, sabe? Esse foi um vasinho que eu refiz. Esse eu refiz novo também. Então tem muitos aqui que eu refiz, tá? Aqui, ó, tem plantinhas que agora que tá respondendo, eu fiz a poda e coloquei só o tronquinho, né? Agora que elas estão respondendo. Aqui eu refiz novamente, deixei só o Graptocedon Francesco Baldi aqui, e essa aqui a versão rosa, que é a Darling Sunshine. Então assim, ó, mostrar para vocês como elas estão respondendo, como estão ficando bonitas, né? A gente
sempre gosta de trazer novidades para vocês, de falar o que acontece aqui no jardim, o que realmente acontece. Então é dessa forma, gente, que eu faço a adubação nas minhas plantinhas. Essa madiba aqui, ela já está há bastante tempo nessa latinha também e não foi trocada, ela está em torno de 2 a 3 anos, tá? A única coisa é a adubação. Ela cresceu bastante, gente, por quê? Porque ela está sendo cultivada no tempo e recebe água da chuva. E a gente sabe que a água da chuva, ela é uma adubação natural. Ela potencializa o crescimento das plantinhas. Ali tem um bichinho, gente. Só ter que tirá-lo. É uma conchinha, deixa eu ver aqui. Isso, ó, tá vendo? Ó, Senhor Jesus. Vamos para lá. Então a água da chuva, ela potencializa o crescimento das plantinhas e isso vai ajudar. Eu tenho uma resposta bem mais rápida das plantinhas que são cultivadas aqui no tempo, quando eu faço troca de substrato ou quando eu faço adubação, do que aquelas que eu cultivo lá em local coberto, tá? Protegidas, local coberto eu falo, que são protegidas da chuva, mas elas pegam muito sol, tá? Ó, tá vendo ali, ó? Aqui eu fiz uma adubação bem vigorosa mesmo, porque essa plantinha ela estava demorando a responder. Esse é a Sedeveria Pink Granite. Coisa mais linda, gente. Ela demorou bastante a responder. Depois que eu fiz essa adubação vigorosa, ela resolveu renascer das cinzas. Olha que fofurice. E também fiz o replantio aqui embaixo, que fazia tempo que eu não tinha feito, que estava um tempão já, sem plantinhas aqui, ó. Coloquei algumas gibifloras, equevérias, graptovérias, sedums. Aqui são portulacas. Olha, vai ficar muito lindo, né? Então, como a gente fez essa renovação há pouco tempo, às vezes elas demoram um pouquinho a responder. Mas a partir do momento que elas enraizarem bem, isso vai ficar muito lindo, gente. Então, gente, a adubação ela vai servir não só para fazer com que a sua plantinha cresça, mas para também que ela se multiplique, como aqui, né, ó. Olha que coisa mais linda, enchendo de brotinhos laterais. Isso só acontece porque essa planta foi adubada. Se a planta não for adubada, gente, ela vai começar a mirrar. Você vai perceber, o seu vasinho vai começar, a sua plantinha ela vai parar, estagnar, ela não vai crescer, ela vai começar a ficar sequinha. De repente ela está recebendo sol na quantidade certa, está recebendo a quantidade de regas, né, certinha, mas o que está faltando muitas das vezes é uma adubação adequada. Então, as minhas suculentas eu adubo, faço essa adubação para que eu possa ter, sim, muitos brotos, para que eu possa multiplicá-las e para que eu possa ter plantas bonitas, saudáveis e lindas, né? Que a gente quer, né? A gente quer plantas bonitas e saudáveis no jardim. Olha só esses dois vasos, gente. Esses dois vasos é o resultado de a troca de substrato há pouco tempo e também de uma adubação, né, bem feita, na quantidade exata, tá? Para que elas pudessem se multiplicar dessa forma. Então, gente, eu tenho vídeos falando sobre todas as minhas adubações, a quantidade que eu uso, tudo certinho, substrato, gente, aqui no canal. É só você aí pesquisar aí na playlist do canal, tá? Você vai encontrar lá tudo certinho, explicado bem certinho, todos os detalhes de como eu faço a adubação, de como eu faço o meu substrato, tá bom? Tudo certinho. Gente, olha que coisa fofa a floração do Sedum Shangri-La. E aqui nós temos o Alice Evans. Ai, que coisa fofa, esse Alice Evans, esse aqui atrás, ó, Shangri-La esse que tá nesse vasinho fofo aqui, que eu fiz reciclagem de garrafa PET. E aqui, deixa eu mostrar para vocês a floração aqui do Pérez de la Rosaille. Ai, que lindo, gente. E vamos finalizar, gente, aqui com a floração da Graptoveria Rose Queen, ou mais conhecido como Sedum Crepúsculo. Olha que coisa mais linda, gente. Então, por que eu digo que ela é uma Graptoveria? Porque ela tem floração de Graptoveria. Olha só, aqui está o Sedum, né, que a gente chama popularmente no Brasil de Sedum Crepúsculo. E aqui é a sua floração de Graptoveria. Ó, aqui é a floração de Sedum. Tá vendo como é diferente? Que eu trouxe o Sedum Shangri-La aqui, bem pertinho para mostrar para vocês, ó. Esse é do Sedum Shangri-La e aqui da Graptoveria
Rose Queen, né? Então, para deixar, né, até por curiosidade, tem muitas pessoas que perguntaram para mim sobre isso, até para deixar sobre, né, a modo de curiosidade para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe muitas dicas de como eu cultivo as minhas lindezas aqui no meu jardim, de como eu faço adubação. Se você quiser mais informações, a gente tem muitos vídeos aqui no canal. É só acessar a playlist ali, que eu tenho um que eu mostro todos os tipos de adubos que eu uso aqui no meu substrato com as minhas suculentas, tá bom, gente? Bem informadinho, bem explicadinho. Então, eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus.